Bom, galera, continuando aqui nossos estudos relacionados ao pronome pessoal, a gente vai pensar agora em uma outras situações. Na outra aula, no outro vídeo, a gente viu basicamente a apresentação, as estruturas sintáticas que concernem a cada pronome pessoal. Agora, a gente vai ver outras possibilidades, beleza? A primeira delas é a utilização da diferença do com nós e conosco, beleza? Qual das duas estruturas estaria correta? As duas, só que utilizadas de maneiras diferentes. Então pensa comigo aqui, quando eu falo ele saiu daqui com nós e ela saiu conosco, bem, a forma mais correta, por assim dizer, seria o ela saiu conosco. O que não desconsidera a forma correta do com nós. Porém, eu não poderia utilizar uma frase solta só com um com nós. Por exemplo, eles estão com nós. Isso aí estaria incorreto. E aí eu deveria utilizar obrigatoriamente a relação do conosco. Só que, para eu utilizar essa relação do com nós, automaticamente eu tenho que especificar esse cara. Então, ele saiu daqui com nós, dois, posso utilizar um numeral. Ele saiu aqui com nós, todos, posso utilizar um pronome indefinido. Ele saiu daqui com nós, mesmos. E aí eu preciso especificar essa relação do com nós para que isso aqui tenha verdade, beleza? Para que essa estrutura esteja correta. Sozinho, vou usar o conosco. Especificado, vou utilizar esse com nós. Eu tenho essa diferença entre essas duas estruturinhas aqui. Perfeito? Bem, além disso, quando eu falo aqui na relação dessa outra estrutura, não há problemas entre. Vou utilizar uma gama de relações aqui. Entre mim e ti, entre mim e ela, entre ti e nós, entre ele e ela, entre você e mim e entre eu e tu. Ok? Primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é a classificação morfológica do entre. Porque o entre pra gente é uma preposição. E vocês vão recordar do outro vídeo que o único pronome que eu posso trabalhar a perspectiva de preposição é o meu pronome oblíquo tônico. E aí, se é o meu pronome oblíquo tônico, automaticamente eu não posso utilizar nada que esteja de fora daquela minha coluna. Então, quando eu falo não há problemas entre mim e ti, bem, isso aqui está correto. Não há problemas entre mim e ela, tanto mim quanto ela pertence à categoria de pronomes oblíquos tônicos. Então, correto. Entre ti e nós, o ti pertence à categoria de pronome oblíquo tônico, o nós também. Correto? Não há problemas entre ela, ele e ela. Tanto ele quanto ela, se vocês olharem para a tabelinha, os dois estão inseridos naquela relação. Então, isso aqui também está correto. Entre você e mim, por mais que o você não seja um pronome pessoal e sim um pronome de tratamento, ele é um pronome que aceita a preposição. Então, tanto você e mim, ok. Mas quando eu falo não há problemas entre eu e tu, ou mim e tu, ou tu e eu, enfim, aqui o tu e eu não pertencem à categoria de pronomes oblíquos tônicos. E é por isso que isso aqui está incorreto. Para que essa relação do entre esteja correta, eu preciso inserir pronomes que aceitem preposição, que são basicamente os pronomes oblíquos tônicos, ok? Então, cuidado com essa relação. Vou colocar o amigo Fandangos aqui. Sucesso? Bem, outro processo que também pode tentar te bater, isso caiu na última questão de pronome pessoal da prova da SPSEX, a gente vai até falar um pouquinho dela ali, é o processo de transmutação, ok? O nome é estranho, mas a estrutura básica é bem simples. O que seria transmutação? Na relação pronominal, é trocar a relação do substantivo por um pronome correspondente, perfeito? E o que acontece? Bem, quando eu penso aqui e falo na primeira regra de transmutação, nessa troca do substantivo pelo pronome, eu vou ter a seguinte relação. Sempre que o verbo terminar em R, S ou Z, ok? E ele estiver antes dos pronomes o e a, corta-se essa consoante final R, S ou Z e adiciona-se o R ao pronome. Ok? Bem, então quando eu falo aqui, vou amar meus pais, por exemplo, eu posso pegar esse meus pais aqui, ó, e vou substituir pelo meu pronome os. Essa nova construção vai ficar da seguinte forma. Vou amar. Só que eu não troquei meus pais pelo pronome hoje. O que vai acontecer? Eu vou ter essa minha jogada. Vou amar os. Só que
Se o meu verbo termina em R, S ou Z e ele está antes dos pronomes o e a, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa consoante final e vou adicionar esse L junto ao pronome. Então qual é a minha jogada? Vou amar Luz. E aí eu adiciono esse L junto ao meu pronome hoje, ok? Então esse aqui seria o meu processo de transmutação e essas relações aqui seriam relações correspondentes. Falar vou amar meus pais e vou amá-los daria na mesma relação de sentido, perfeito? Veja o processo aqui. Fiz as questões, vou fazer a mesma troca. Aqui em as questões eu vou poder substituir pelo pronome as de terceira pessoa. Bem, vou continuar lá, vou ter a seguinte relação. Fiz as, beleza? E aí, quando eu falo fiz as, eu vou reparar o seguinte, sempre que o verbo termina em R, S ou Z, estiver antes dos pronomes o e a, eu vou cortar essa consoante final e vou adicionar o L junto ao pronome. Então reparem só, fiz as questões, o meu verbo está terminando pelo Z e logo depois vem o pronome as. O que eu vou fazer aqui? Vou cortar esse cara, beleza? E vou adicionar esse L junto ao pronome. Então, fiz as questões é a mesma coisa que falar filas. E aí, por mais que isso te cause um estranhamento, isso aqui está correto. Fiz as questões e filas seriam duas estruturas equivalentes. E a mesma coisa que com pus a camisa. Quando eu penso nesse pus a camisa, bem, eu tenho lá, ó, pus. Posso pegar esse a camisa e vou trocar pelo meu pronome a. Depois desse processo de troca, o que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, pus a. E aí eu vou, sempre que o meu verbo termine em R, S ou Z, e estiver antes dos pronomes o e a, eu vou cortar essa consoante final e vou adicionar o L junto ao pronome. Vou cortar esse S e vou adicionar o meu L nessa posição. Então, pus a camisa é equivalente à expressão pula, ok? Seriam estruturas similares de sentido, tudo bem? No meu segundo processo de transmutação, e esse aqui foi o que basicamente caiu na prova de vocês, eu vou ter o seguinte, sempre que o verbo terminar numa base nasal. O que são as bases nasais? É quando a estrutura terminar em AM, EM, EN ou em til. Só que nenhum verbo termina em EN, por isso que eu não coloquei esse cara aqui. Então, se o meu verbo terminar em AM, EM ou em til, e ele estiver antes dos pronomes o e a, eu vou adicionar o N ao pronome. Eu não corto ninguém aqui. Diferente da primeira regra, eu não corto ninguém. Eu só vou adicionar o N junto ao pronome. Então, quando eu falo cortaram o cabelo, vou pegar esse pronome o e vou substituir no lugar de o cabelo. Então, eu vou ter a seguinte base. Cortaram o. Reparem que aqui o meu verbo está terminando nessa minha base nasal. E se ele está terminando nessa base nasal, eu só preciso adicionar o N junto ao pronome. Então, cortaram o cabelo é similar à estrutura de cortaram no, ok? Bem, galera, só para encerrar esse nosso estudo de pronome pessoal, ainda faltam 6 pronomes que a gente vai ver ao longo do curso. Bem, vou fazer essa última questãozinha de pronome pessoal que caiu na prova da SpaceX, ok? O que aconteceu nessa questão? Ele te perguntava qual era a classificação morfológica desses dois pronomes aqui. Tanto o pronome nos, tanto o pronome nos na primeira estrutura, quanto o pronome nos na segunda estrutura. Bem, aqui, além de perguntar a classificação morfológica, ele perguntava a pessoa gramatical a que essa relação pertencia. Bem, então o que acontecia aqui? Vamos lá. Quando ele fala, os ladrões estão roubando, prendam-nos. Bem, esse nos aqui, eu consigo reparar que ele está fazendo referência aos ladrões. Então aqui, ó, o nos, ele faz uma estrutura relacionada aos ladrões. Ok? O que acontece aqui? Os ladrões, ele é uma estrutura de terceira pessoa do plural. Então, se ele é uma estrutura de terceira pessoa do plural, para me referir aos ladrões, que é uma relação de terceira pessoa do plural, eu preciso utilizar o pronome os e não o pronome nos. Então, basicamente, eu teria a seguinte relação. Prendam
os. Mas como meu verbo termina numa base nasal, ou seja, termina em AM, EM ou until, eu preciso adicionar esse N junto ao pronome os. Então aqui ficaria nessa relação, prendam nos. Esse primeiro pronome nos, então, ele é um pronome oblíquo átono, só que nesse caso ele pertence à terceira pessoa. Bem, quando eu falo somos os assaltantes, prendam-nos. Esse nos aqui, ó, ele está fazendo referência ao sujeito. Mas quem são os assaltantes agora? Nós, sujeito oculto. Esse nós, somos assaltantes, prendam-nos. Esse nos aqui está fazendo uma referência àquele nós inicial. Beleza? E aí eu percebo que, como ele está fazendo essa referência ao nós inicial, esse cara vai ser também um pronome oblíquo átono, só que nesse contexto ele não pertence mais à terceira pessoa, como aqui em cima. Ele vai pertencer à primeira pessoa do plural. Então aqui no caso a resposta seria um pronome oblíquo de terceira pessoa e um pronome oblíquo átono de primeira pessoa. Ok, galera? Bem, senhores, a gente sabe que não está o ideal agora, mas vamos seguir em frente, vamos caminhar que essa farda vai chegar. Beleza, galera? Um grande abraço, até a próxima.